Sabe, existem frases que a gente ouve tantas vezes que elas acabam passando batido, mas às vezes, por trás da tradução mais comum, se escondem camadas e mais camadas de significado. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo em uma única sentença para descobrir que segredos ela guarda. Bom, o versículo é este aqui. É o nosso ponto de partida. Uma declaração que soa bem familiar, né? Parece até direta. Mas, e se cada palavra aqui fosse, na verdade, uma porta para um significado muito mais profundo? A história de verdade está escondida bem aí, por trás da tradução. A chave para desvendar esse mistério todo está no grego original. Quando a gente volta para a fonte, começamos a descobrir camadas de sentido, nuances teológicas que uma tradução, por melhor que seja, simplesmente não consegue capturar. Então, é hora de começar a cavar. Olha que interessante, este único versículo, quando a gente olha para ele através da lente do idioma original, ele se transforma. De repente, não é só sobre um nascimento, é sobre uma profecia que se cumpre, uma identidade que se define e uma missão que é revelada. Vira um resumo teológico completo em pouquíssimas palavras. E para decifrar essas camadas, a gente precisa ir no que seria o código-fonte linguístico, sabe? As palavras em grego são a nossa chave. Vamos dar uma olhada nos termos mais importantes para conseguir desvendar a mensagem completa que está por trás do texto. Então, aqui estão as palavras-chave em grego. Cada uma delas carrega um peso, uma história, que muitas vezes se perde na tradução. Texitai, Iesun, Sosei, Hamartion não são apenas palavras, são conceitos teológicos bem densos. Vamos focar em duas que mudam completamente o sentido: Sosei e Hamartion. Vamos começar com sousei, que é traduzido como salvará. Pois é, no grego a ideia aqui vai muito além de um simples resgate. A palavra sugere uma libertação total, sabe? Uma restauração completa de qualquer tipo de opressão, seja ela espiritual, moral ou até física. É uma salvação de granos de 360 graus. E essa salvação liberta do que exatamente? A resposta está em hamartion, dos pecados. E olha, este não é apenas um termo para erros que a gente comete no dia a dia. Dentro desse sistema de crenças, a palavra se refere a um estado de separação fundamental entre a humanidade e o divino. É a raiz do problema que a palavra sosé busca resolver. Agora, vamos para o coração do versículo, o nome. No mundo antigo, um nome era muito mais que uma etiqueta. Era uma declaração de propósito, de destino, era a própria essência de uma pessoa. E neste caso, o nome é a chave para entender a mensagem inteira. Vamos fazer o caminho reverso desse nome. A gente começa com Jesus, que vem do grego Iesus, mas Iesus, por sua vez, é uma tradução do hebraico Yeshua. E aqui está a grande revelação. Yeshua significa literalmente Yahweh é salvação. A missão inteira está codificada dentro do próprio nome. E aqui que está o ponto crucial. A identidade e a missão se fundem. Dar a ele o nome Yeshua era na prática declarar a sua função. O nome é a ação. Ele não é só chamado de Salvador. O próprio nome dele significa salvação. Bom, já vemos como o nome e a missão estão totalmente conectados. Mas tem ainda uma outra camada de significado na primeira parte do versículo. Ela dará à luz. Parece um simples fato biológico, certo? Mas a fonte que a gente está analisando aqui oferece uma interpretação teológica bem específica para esse evento. A fonte aponta para a palavra grega teesetai. Sim, claro, ela se refere ao ato físico do nascimento, mas, segundo essa interpretação, a palavra também sinaliza o cumprimento de um evento profético e divinamente ordenado. É visto como um ato que é tanto natural quanto sobrenatural. E para aprofundar essa ideia, a fonte que estamos analisando faz uma distinção teológica bem clara. Ela argumenta que o nascimento humano comum envolve uma participação tripla, digamos assim: Deus, o homem e a mulher. Já em contraste, a fonte descreve o nascimento de Cristo como algo único, uma criação que atribui exclusivamente ao Espírito Santo, sem a participação masculina. E essa interpretação vai ainda mais longe. A ideia central proposta é que, por ser uma criação divina, Jesus não teria herdado o DNA humano de Maria, mas teria sido formado diretamente pelo Espírito Santo. Essa é a visão teológica bem particular que o texto oferece. Ok. Nós desmontamos o versículo, analisamos as palavras-chave, exploramos as camadas teológicas, agora é hora de juntar todas essas peças. Como é que fica o versículo quando a gente lê com toda essa nova profundidade de significado? A fonte oferece esta paráfrase, que tenta capturar a profundidade que a gente descobriu. A mensagem sai de uma simples declaração de nascimento para se tornar uma missão divina, resgatar um povo, libertando-o não só da culpa, mas do domínio do pecado.
a linguagem se torna muito mais poderosa, muito mais específica. Então, para resumir o que essa análise de uma única frase nos revelou, basicamente, 3 pontos centrais. Um nascimento profético, que está cumprindo um plano divino, um nome revelador, que já define a missão, e uma missão redentora, focada em libertar as pessoas do próprio poder do pecado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se uma única frase, tão familiar, pode conter tantas camadas de significado, quantos outros textos que a gente acha que conhece também guardam profundidades ocultas, só esperando para serem desvendadas por um olhar um pouco mais atento?